Grande expediente, com a palavra a vereadora Rose Frigeri, prejudicada a vereadora Andressa Marques, da tribuna. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, as pessoas que nos acompanham de casa e daqui também. Hoje, então, decidi falar sobre um tema que tem sido um dos centrais do nosso mandato, que é a questão habitacional, né, na nossa cidade. No diálogo, o vereador Juliano trouxe aqui a realidade dos territórios, dos bairros, né, das pessoas comuns, das famílias, enfim, que tem diversas demandas, e eu sempre faço a reflexão que desde que a gente nasce, a gente precisa de um teto para morar. Se nós não temos um teto, a gente fica na rua. Portanto, a gente pode dizer que a habitação, a moradia, ela é um dos elementos mais básicos das pessoas, porque todos nós, independente da nossa realidade, a gente precisa ter acesso à moradia, à habitação como um direito. E aí, nobres colegas, pode passar, por favor? Nós trouxemos alguns dados aqui, nós temos o vereador Wagner Petrini, já foi secretário de habitação da nossa cidade, o próprio vereador Renato Oliveira, do nosso partido, também já foi secretário do governo Alceu na época. E nós temos um déficit habitacional, que em 2024 eram 4,2 mil famílias, 2025, 6 mil famílias, mas a grande reflexão que a gente faz sobre esse déficit é que muitas famílias acabam não se inscrevendo porque elas acreditam que não têm direito, muitas famílias acabam não sabendo que podem se inscrever, né? Houve um compromisso de que esse mês abririam os cadastros habitacionais, nós estaremos cobrando da Secretaria de Habitação, né, o secretário José de Abreu, para que a gente faça isso e fique aberto de forma definitiva, porque a pessoa que tem direito, que ela tem uma necessidade por habitação, ela só vai resolver aquilo se ela tiver acesso à habitação. Se ela não tiver acesso, ela não vai resolver. Então não adianta a gente ficar abrindo e fechando, inclusive a diretriz nacional, que se abram os cadastros, eles fiquem abertos para as pessoas poderem se cadastrar, e aí, quando ela tem acesso à moradia, ela não vai mais, obviamente, ter acesso a uma habitação no nosso município. E é importante falar também que nós temos muitas pessoas na nossa cidade que vivem de aluguel, né? As pessoas moram porque elas alugam as casas, né? Tem muitas pessoas que acabam ocupando os lugares porque não tem outra alternativa, né? Se a gente for olhar para a nossa família, eu posso falar da minha. Na minha família, a maioria das pessoas ainda moram de aluguel, né? Porque não tiveram acesso. São pessoas que têm um salário um pouco melhor, né, do que a média, mas mesmo assim é difícil ter acesso, né? Eu cheguei em Caxias e lembro que o que eu mais ouvia falar aqui é que era quase impossível ter acesso a uma casa em Caxias. A pessoa até podia conseguir comprar um apartamento, mas uma casa era muito difícil, e continua sendo. Porque hoje a gente vê o preço dos aluguéis exorbitantes, o acesso à moradia muito difícil. Nós temos programas como Minha Casa Minha Vida que tornaram mais possível as pessoas terem acesso, mas a gente sabe, a pessoa passa uma vida inteira pagando, passa uma vida inteira trabalhando para ter acesso a uma coisa tão básica que é uma moradia. Então nós trouxemos aqui os dados do déficit habitacional. Com essas reflexões a gente pode chegar à conclusão que o déficit ele é muito maior. E aí, pode passar, por favor? Nós temos o déficit qualitativo e o déficit quantitativo. Nós estamos falando aqui da quantidade. Mas se a gente for parar para pensar quantas pessoas moram em residências precárias na nossa cidade, a gente vai ver que isso é um problema ainda maior. Quantas pessoas a gente visita, nobres colegas, que moram numa casa que precisa de material para ser reformada? E aí, se a gente solicita o material que tem na habitação hoje, é um material de baixa qualidade. Várias famílias que solicitam acesso à habitação hoje, há 5 anos atrás, solicitaram também, porque a sua casa estava precária, elas têm acesso, vai reformar a casa, daqui a 5 anos a casa vai estar precária de novo, porque o material ele é precário, né? E aí, a gente vai olhar, por exemplo, os banheiros, já trouxe essa informação outra vez, são banheiros de madeira, é claro que vai deteriorar. Então, aquela família que está com um problema na nossa casa hoje e consegue material, daqui a alguns anos ela vai estar de novo na fila da habitação porque ela precisa de novo de material. Então, nós precisamos pensar em medidas efetivas que resolvam o problema das pessoas no sentido de ter acesso a uma moradia de qualidade. E aí eu quero falar do FUNCAP. Todos os colegas aqui acredito que conhecem o FUNCAP, Fundo da Casa Popular, onde há uns anos atrás, até 2011, nós tínhamos uma lei
né, uma previsão na nossa lei orgânica que dizia que tinha que ter 5% do orçamento do município direcionado para o FUNCAP. Nós tivemos uma comissão nessa casa, vejam como é importante o nosso trabalho, Comissão Temporária Especial para a Revisão da Lei Orgânica, que retirou essa previsão de 5% do orçamento. Isso fez com que nós não tivéssemos mais a alimentação do FUNCAP. E aí, em Caxias do Sul, programas municipais habitacionais, eles são muito pequenos, né, que não conseguem fazer com que a gente tenha uma resposta efetiva a esse déficit. Então, todos os bairros que a gente vai, que são do FUNCAP, os bairros são de mais de 20 anos atrás. Eles não são bairros de hoje. Porque hoje, o que as pessoas conseguiram ter acesso a programas em Caxias foram os programas federais, ou agora com a Casa é Sua, do governo estadual, que as residências ainda não saíram, mas estão para sair. Portanto, nós precisamos trabalhar para que o FUNCAP seja alimentado e para que a gente possa ter programas habitacionais que façam com que as pessoas que não têm condições, que sejam mais vulneráveis, consigam ter acesso de forma mais facilitada, mas também para aquelas pessoas que têm mais condição e, mesmo assim, o mercado imobiliário é praticamente impossível de acessar, porque, como eu falei, é muito caro. E aí, se a gente tiver um fundo que se alimente e que faça com que a gente construa a casa para quem não tem condição e para quem tem condição, ele vai se retroalimentar e, a médio e longo prazo, nós vamos ter mais dinheiro para investir na habitação. Então, vai ser um investimento. Já lhe concedo, vereador. Vai ser um investimento que a gente vai fazer hoje, mas que amanhã ele vai retornar de forma ainda mais benéfica para o nosso município, porque ele vai se alimentar. E aí nós apresentamos para o Executivo Municipal, para o Secretário Municipal de Habitação, um projeto de lei que tem o objetivo de resgatar 3% do orçamento para o FUNCAP. Não posso apresentar enquanto vereadora, porque nós não podemos ordenar despesa ao município. Mas nós fizemos o movimento de apresentar para a Secretaria de Habitação, fizemos o movimento de apresentar para o Executivo Municipal, foram abertos, né, acharam interessante, porque percebem hoje as dificuldades que tem o FUNCAP, e aí eu vejo o prefeito Adiló muitas vezes batendo na tecla da inadimplência do FUNCAP. Mas mesmo se todas as pessoas que hoje estão devendo pagassem, mesmo assim a gente não teria grandes condições de fazer grandes obras e construir tantas moradias no FUNCAP. Então nós precisamos de novo programa, né, de um programa mais expressivo para que a gente possa construir mais moradias e para que as pessoas de fato tenham acesso. Eu, a parte, vereador D'Ambrosio. Não, nobre colega, eu quero dizer que eu sou um apaixonado pelo FUNCAP. E o FUNCAP, o recurso que tinha no FUNCAP foi comprado das terras do Monte Carmelo, com mais os índices, para não virar um manha-bosco. E eu quero dizer que a Casa Popular com FUNCAP, com Milênio, Pôr do Sol, Bom Pastor, Mariane, foi o que deu certo, Então, o FUNCAP precisa ser fortalecido e, inclusive, chegamos a mais de 90% de inadimplência no FUNCAP. Então, precisa ter uma força-tarefa aí de toda a sociedade para entender, né, que ganhou um terreno, precisa contribuir para que outros possam ter também. Mas a gente percebe que de 2019 até 2022 não tivemos nada de Casa Verde Amarela em Caxias. Se conseguir me citar, com certeza, um apartamento Minha Casa Minha Vida, eu te dou um prêmio. Então, graças a esse governo que está aí, nós conseguimos muitos avanços. Estivemos lá assinando os 440 apartamentos lá no Santo Genaro. Nós temos o município com 149 terrenos ali no Oriental. Programa Avançar do Governo do Estado, as 227 casas lá no Campos da Serra. Mas que ainda é pouco, concordo, é pouco. Porque é uma cidade que cresce, que vem o povo trabalhar, mas que precisa muito. Então, mas quero parabenizar o Jack e o Volmir, que também colega do PSB, que primeiro foram ouvir a comunidade. Foram ouvir a comunidade. Isso é interessante para o governo também. E lá no Campos da Serra, também não foi, da minha concepção, uma forma correta de se construir. Porque tem que vir os equipamentos públicos juntos. Né? Mas parabéns ao prefeito Adiló, que construiu a Suzel Serafini, que é uma escola infantil, que está construindo a escola Suzel Serafini, também está construindo a Leonel Brizola, lá tem uma horta comunitária, e lá vai ter também uma praça,
É uma praça para aquele povo também ter um pouco mais de condição de vida. Então, é um tema importantíssimo e eu parabenizo o esforço com pouco dinheiro da Secretaria por tudo que tem feito. E o Banco do Material de Construção, que foi também idealizado por nossa bancada, ajudou muitas famílias e deve continuar fortalecido. Obrigado. Com certeza. Obrigada, vereador. Sua parte, vereadora Estela. Eu quero fazer um link justamente com o que o vereador D'Ambros traz, que é a importância de quando a gente trata da questão habitacional, a gente tratar também dos equipamentos públicos que precisam estar inseridos nas regiões. O Campos da Serra é um exemplo de que a falta do equipamento público pode causar muito transtorno, muita confusão. Então, quando a gente fala de habitação, fala da garantia do direito da habitação para todos e todas, a gente precisa falar da importância de ter saneamento básico, de ter educação, de ter saúde, de ter direitos garantidos nas localidades para que não seja só habitação com um fim nela mesma. Muito obrigada. Para concluir, senhor presidente, eu gostaria de dizer, o FUNCAP, inclusive, ele prevê essa questão dos equipamentos públicos, né? O vereador D'Ambros falou aqui tudo que eu também penso, nossa relação com a Secretaria de Habitação ela é muito importante, mas nós precisamos fortalecer o FUNCAP justamente para enfrentar o mercado imobiliário, que hoje as pessoas ficam refém e pagam R$ 1.500 de aluguel, muito difícil achar, né, um aluguel mais barato do que isso, inclusive em locais mais distantes. Portanto, precisamos garantir com o programa municipal também que as pessoas tenham acesso à moradia como um direito humano fundamental. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa Marques.